Vamos lá, estamos de volta aqui para o nosso segundo módulo. A gente vai falar do profissional que é um perfil mais analista, mais crítico, que tem que ter em todo redator, além do perfil planejador e comunicador. Esse perfil analista crítico é aquele perfil do profissional que ele tem curiosidade, aquele profissional que ele simplesmente não pega o padrão daquilo que ele já recebeu ali e faz conforme está esse padrão de informação. Ele gosta de pesquisar mais coisas e entender um pouco mais do assunto. Às vezes ele recebe um briefing, e aí para ele o briefing não é satisfatório o suficiente. Ele quer fazer outros briefings, né? Outras pesquisas. E esse perfil analista crítico é todo profissional de redação publicitária, ele precisa desenvolver. Principalmente porque ele tem que ter uma análise crítica das informações que ele está recebendo, ele tem que fazer uma certa autocrítica em relação ao material que esse cliente está desenvolvendo atualmente, que estava fazendo, que vai começar a fazer, né? E um dos tópicos, né, que a gente colocou aqui dentro desse módulo 2 do profissional aí, analista, crítico, redator que ele consegue ir além do que está ali na visão dele, né? Nas informações iniciais ali, ele tem que fazer pesquisa de mercado. É o primeiro tópico aí, ó. Fazer pesquisa de mercado. Anota isso aí, pesquisa de mercado. Você precisa buscar no mercado como que tá, né, as outras empresas se comportando, né? Outras empresas que eu falo aqui são empresas no nicho do cliente, né? A pesquisa de mercado, quando a gente está dizendo aqui de pesquisa de mercado, não é você fazer aquela pesquisa qualitativa, aquela pesquisa quantitativa, né, que você vai mandar ali perguntas, né, informações para a pessoa responder. Na verdade, essa pesquisa que eu estou dizendo aqui é você fazer uma análise do cenário do mercado do seu cliente. Como é que está o cenário do mercado dele? Ele tem um produto, por exemplo, que é modas. Quais são os períodos, né, que tem, vamos dizer assim, a melhor alta de vendas? Então você precisa pensar nesse sentido aí. A pesquisa de mercado é você entender a sazonalidade, é você saber se esse momento é um momento muito alto de impacto para o negócio do cliente ou se não é. É um momento que tem bastante demanda de cliente interessado no produto dele ou não, tá? A pesquisa de mercado é você também comparar as empresas que são dos segmentos dele, né, que está fazendo conteúdo, fazendo marketing, né, nas redes sociais, é você entender esse processo. Pesquisa de mercado basicamente é isso, é você pesquisar o negócio do cliente nos índices aí do mercado. E tópico 2, público-alvo. Público-alvo é um fator muito importante. O cliente ele precisa te passar quem é o público-alvo dele. Você precisa entender quem é o público-alvo dele também. É muito importante, porque o conteúdo vai ser direcionado aí com base no público-alvo que o cliente te passou. E logo em seguida, quando ele passar o público-alvo, vocês vão precisar desenvolver a persona. Se esse cliente não tem a persona do produto dele, do serviço dele, é necessário criar, porque às vezes o cliente ele tem um público muito amplo. Às vezes o público-alvo do cliente é para todas as áreas de atuação da empresa, mas nas redes sociais você tem que trabalhar com certas estratégias específicas, né, para que você possa ter um resultado mais preciso, mais assertivo. Porque se você atacar todos os serviços que você faz e fazer conteúdos variados de todos os serviços, ao invés de aprofundar naquele serviço, naquele produto, você vai demorar a ter resultado. E muitas vezes pode acontecer de nem ter, né? Então a criação de persona é basicamente você ter uma persona específica para aquele determinado produto e serviço seu. Porque aí, por exemplo, numa estratégia de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai trabalhar só esse produto que vai atender só essa persona. Então, tópico 3, criação de persona é fundamental, além de saber quem é o público-alvo geral aí da empresa do seu cliente. Então, perfil analista, ele tem que fazer pesquisa de mercado, pesquisar o negócio do cliente
ir nas redes sociais, ir no Google, ver o que o cliente fazia antes, ver a história da empresa do cliente, tem que entender o público-alvo do cliente, quem é as pessoas que o cliente quer vender, quer divulgar o seu conteúdo, o seu serviço, o seu produto, criação de persona, quem é o perfil ideal que consome esse produto X na empresa do cliente. E quarto, análise SWOT. Análise SWOT é um termo muito conhecido aí na administração. A análise SWOT, muitas empresas às vezes já têm, outras empresas não têm. Quem já tiver, perfeito, pede para o cliente te mandar, mas não dá para você desenvolver uma estratégia assertiva de marketing de conteúdo sem análise SWOT. Por quê? Isso serve para você desenvolver o planejamento estratégico do cliente nas redes sociais. Assim como os administradores utilizam a análise SWOT para fazer o planejamento estratégico das empresas, né, para definir as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, isso entra no marketing de uma forma muito natural. E se você não desenvolver isso com o seu cliente, não alinhar com ele antes de fazer o trabalho, esses fatores, você está fazendo uma estratégia errada. Então é preciso desenvolver a análise SWOT, e a análise SWOT ela é definida em alguns quadrantes que eu vou falar para vocês: forças, fraquezas, ameaças, oportunidades e o ambiente interno e o ambiente externo. Quais são as forças do seu cliente aí? Você, redator publicitário, precisa identificar, né, se você quer ser um redator de alta performance, um grande profissional, quais são os pontos positivos do seu cliente. O que é que ele tem aí que é uma força muito grande dele no mercado que outras empresas não têm. Mas você também precisa saber quais são as fraquezas do seu cliente. Às vezes a força dele é fazer um frete grátis para o Brasil inteiro. E às vezes a fraqueza dele é que o produto se torna mais caro por causa disso. E aí é uma fraqueza, às vezes é uma necessidade de talvez conciliar aí um custo-benefício melhor em relação ao frete do produto, certo? E as ameaças? Quem ameaça? A ameaça é o concorrente ali do lado, que tem um frete, não é gratuito para todo o Brasil, mas o frete é barato e o produto também é barato. Então isso aí já se torna uma ameaça. Você tem que entender isso dentro do trabalho de marketing de conteúdo, porque é assim que você vai desenvolver a estratégia para poder reverter o que a gente chama de ameaça, o que a gente chama de fraqueza. Mas claro, você também vai buscar saber, né, qual é a oportunidade que pode ser gerada ali, o que que você pode explorar, né, o que que o seu cliente pode ter de diferencial como oportunidade a atingir no mercado que o concorrente dele coloca a desejar, que ele não tem, certo? Então as oportunidades praticamente são essas, tá? E os cenários? Os cenários ele vai determinar as influências no seu conteúdo do seu cliente. Às vezes o cenário interno está dizendo para você que houve uma mudança administrativa na empresa e a estratégia de conteúdo precisa mudar. Às vezes os cenários externos, fatores externos, a economia, a política, né, as questões tecnológicas, ambientais, fizeram com que a estratégia de conteúdo, né, fosse readaptada. Aí você tem que ter dinamismo e criatividade para poder mudar, né, o cenário ali de uma forma bem rápida. Então é isso, tá, pessoal? Análise SWOT, pratiquem isso, não faça mapeamento estratégico, planejamento estratégico sem antes entender isso. Se for necessário, faça até mesmo uma reunião com o cliente só para tratar disso, só para fazer com ele ali a definição do público-alvo, a definição ali da persona e a análise SWOT. Análise SWOT, forças. A marca é forte, ela é reconhecida do mercado, ela tem um ótimo time de analistas aí financeiros, um ótimo time comercial, ela é fortemente capitalizada, ela tem um alto potencial aí de investimento, né? É uma startup que tem bastante investidores, são forças que ela possui, fraquezas. Às vezes ela tá com uma plataforma tecnológica defasada, com um site desatualizado, um e-commerce que não é focado na experiência mobile. Ela não tem, às vezes, ali pontos de atendimento, de vendas nas principais capitais do país. Então, é uma fraqueza, né?
oportunidade, um exemplo de oportunidade. Ela possui um novo programa de investimento em turismo, né? Ela tem ali alta demanda, né, por empresas interessadas em adquirir financiamento na indústria de construção. Se você tiver uma empresa aí que faz esse tipo de serviço, né, às vezes você pode ter um cliente que ele é um banco digital e as oportunidades são as pequenas e médias empresas que querem, né, ter o financiamento. Então, tem uma demanda alta de pequenas e médias empresas que quer financiar a sua sede, financiar aí os seus equipamentos. Ameaças, turbulências políticas, atraso nas reformas de infraestrutura no país, crises econômicas, né, problemas aí externos, internos, também entram dentro desse processo, ok? Então, espero aí que vocês tenham entendido esse processo inicial aí, tá? O perfil analista crítico, ele faz essa análise e, claro, vem o briefing também. O briefing você pode receber até antes, né? Porque o cliente preenche o briefing, né? Para depois você estudar, fazer pesquisa, levantar público-alvo, criação de persona. Mas às vezes o briefing pode ser a última parte, porque você já fez reunião com o cliente, já estudou, já entendeu, e o briefing ele vai complementar com mais informação. E aí você nem vai precisar depender tanto só de briefing, tá? Sexto tópico aí, que eu também deixo bem claro aqui para vocês, reunião de alinhamento. É importante fazer reunião de alinhamento, já falei aqui, né? O perfil analista crítico, ele não se conforma só com briefing, ele tem que fazer pesquisa de mercado, público-alvo, criação de persona, análise SWOT, tem que ter briefing e tem que ter reunião de alinhamento com o cliente. Fez uma reunião de alinhamento com o cliente nessa primeira etapa, redator publicitário, agora você está consolidado com pesquisa, com conhecimento e informações para partir para o próximo módulo 3, que é o mapeamento estratégico. Quero falar com vocês do módulo 3 na próxima aula. Você não pode perder. Nós vamos falar sobre funil de vendas, vamos falar talvez aí de embalde também, que é parecido aí com o processo aí de funil de vendas nas redes sociais. Vamos falar de planejamento de conteúdo, objetivos, né, metas, tá? Módulo 1, a gente fez uma apresentação inicial, falamos do perfil, né, desse redator de alta performance, que ele tem que estar focado em resultado. Quando está focado em resultado, pessoal, você tem que ser analista, você tem que ser um perfil curioso. Se você está focado em resultado, não é só chegar com um briefing aí que você recebeu por e-mail no WhatsApp e fazer com base naquele briefing ali. Você tem que ir mais além para você entregar muito mais valor e mais resultado. Tem que entender o negócio do cliente, exige tempo, tá? Para você fazer esse público-alvo, essa criação de personas, essa análise SWOT, essa reunião de alinhamento, exige tempo, mas é um tempo investido que vai gerar um retorno para você, redator, que vai se tornar um profissional único e incomparável no mercado, e também o seu cliente que vai valorizar cada vez mais você. Ele não vai te considerar meramente apenas mais um redator de conteúdo, mas ele vai te considerar o redator de conteúdo, o cara das estratégias de comunicação, a fera, aquela mulher excepcional que faz pesquisa, que desenvolve públicos, né, que faz análise SWOT. E é isso aí. Eu te vejo em breve. Muito obrigado. Até aqui.